Você sofre por antecipação? Tem a mente acelerada e vive como se o seu coração estivesse saindo pela boca? Pois bem, esses são os principais sintomas da ansiedade. Quer saber mais sobre o assunto? Continue aqui no canal. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Mídia Saúde. Hoje eu estou aqui com o psiquiatra Marcos Bressan e vamos conversar sobre um distúrbio que tem afetado as pessoas cada vez mais e gerando muitos transtornos. É a famigerada ansiedade. Dr. Marcos, seja bem-vindo ao canal Mídia Saúde. É um prazer falar com você, principalmente considerando esse tema tão relevante e que afeta as pessoas de uma forma tão prejudicial. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre isso. Estou à disposição aí para as perguntas, para a gente esclarecer o que for interessante sobre o tema. Doutor, vira e mexe, parece que a gente vai e volta e acaba retornando em assuntos extremamente repetitivos. Parece não, a gente acaba repetindo. Acho que até você vai poder explicar melhor. Acho que em função da necessidade das pessoas e das dificuldades, existe essa necessidade de orientação, né? A ansiedade, doutor, existem várias formas desse transtorno, as pessoas realmente estão sofrendo demasiadamente? Sim, a impressão que se tem, né? Impressão não, os dados que se tem oficiais aí, né, de prevalência indicam um aumento dos casos de ansiedade aí nos últimos anos, e mais expressivo ainda nesse período da pandemia, né? A ansiedade, como você estava comentando aí no início da introdução, ela tem a ver com um sofrimento por antecipação, certo? Algo que está por vir, certo? Então, nesses momentos atuais em que tem tanta informação, tanta mudança rápida, né, nos rumos da vida, nos acontecimentos, é natural que a gente tenha um pouco mais de dificuldade de lidar com as incertezas, né? E acho que isso foi um digamos assim, das consequências, podemos dizer assim, desse período de pandemia foi esse, né? De que não tem nada absolutamente garantido, né? É até a sabedoria oriental diz assim, né? A única coisa garantida é que tudo vai continuar mudando, né? A impermanência, né? Então, uma das coisas que nos ajudam a lidar com a ansiedade é aceitar essa característica fundamental da vida, da existência, que é da transformação, da impermanência. Nada continua estático e nada vai necessariamente obedecer aos nossos planos, aos nossos projetos. As coisas vão sair, às vezes, na verdade, de formas distintas, né? Todos nós estamos vulneráveis às incertezas e às intempéries da vida. Doutor, agora, você acabou de falar, né? Nós temos as incertezas, né? Agora sim, a ansiedade ela tem a ver com a forma de pensar, porque dizem que tudo parte do pensamento, né? Esse distúrbio está relacionado à maneira, digamos, inadequada ou não muito apropriada de pensar? Digamos assim, eu não diria que seria a maneira inapropriada de pensar. Talvez a gente pode dizer assim, que uma das coisas que nos faz sofrer de ansiedade é o poder que nós damos aos nossos pensamentos. Então, quando a gente enxerga os nossos pensamentos unicamente como eventos mentais e não como eventos concretos, né, o nível de ansiedade diminui. Digamos, você perguntou, né, no início, tem vários tipos de ansiedade. Sim, tem vários tipos, digamos assim, né? Isso vai depender do que desencadeia aquela ansiedade. A vida amorosa, a questão financeira, a saúde, a família, enfim. Que tipo de situação, a exposição social, que tipo de situação nos gera essa incerteza, esse medo, essa antecipação, essa ansiedade. E um dos pensamentos frequentes, né, nos quadros de ansiedade é o pensamento catastrófico. Acho que talvez é isso que você está dizendo, né, de um pensamento errado. Errado no sentido de que existe impossibilidade das coisas não darem certo, de acontecerem catástrofes, enfim, mas quando nós estamos ansiosos, nós vivemos como se aquilo já estivesse acontecendo, como se aquilo fosse um dado de realidade, vai acontecer, e é como se já tivesse acontecido, nós já estamos sofrendo como se tivesse acontecido. Sofrendo por antecipação. O ansioso, ele de certa forma, ele vive com base em fantasias, em devaneios, ele projeta uma imagem e ele já começa a vivenciar aquilo. Seria um sofrimento prévio. Dá para se dizer que sim, é um sofrimento prévio,
antecipado, né, baseado numa imagem mental mesmo, né, pode chamar de devaneio, de fantasia, enfim, né, mas é numa projeção, em algo que pode ou não acontecer. Entendi. Né, mas quando a gente está nesse estado de tensão, de alerta, de ansiedade, é como se aquilo já estivesse aqui, aquele desfecho negativo. E o que se tem medo em geral, que nós temos medo quando estamos ansiosos, é das nossas próprias reações frente àquele evento negativo, ou aquele desfecho que nós imaginamos que vai ser negativo. Entendi. Doutor, agora uma questão. De certa forma, a ansiedade é uma manifestação normal, porque em alguns momentos ela acaba nos motivando, né, nos impulsionando a enfrentar a vida, a crescer, né? Agora, a grande questão, o que difere a ansiedade normal, até conversamos recentemente sobre isso numa live, né? O que difere a ansiedade normal de uma ansiedade patológica, que já se torna um quadro doentio? Certo. São duas questões principais aí, certo? A ansiedade, como você falou, né, até certo ponto é algo normal, fisiológico, né? Sempre que a gente vai se defrontar com alguma situação importante, marcante, uma entrevista de emprego, né, um jogo, um atleta vai participar de uma final de campeonato, enfim, a gente vai ficar mais ansioso, uma expectativa maior, certo? Mas na medida que aquilo se torna fonte de sofrimento subjetivo, e começa a impactar negativamente na nossa vida concreta, nos nossos relacionamentos, porque a ansiedade ela pode chegar num ponto de travar, de paralisar, né? Ou de fazer com que caia muito, né, a nossa capacidade de agir com naturalidade, com diligência, né, fazendo o que precisa ser feito no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos. Então é isso, é o grau de sofrimento que isso gera e quanto isso tem um impacto negativo na vida cotidiana. Entendi. Doutor, quais são os parâmetros para se diagnosticar a efetiva ansiedade? Não uma ansiedade transitória decorrente de uma prova, como você falou, uma entrevista de emprego. A doença, a desordem e a ansiedade, quais são os sintomas que realmente caracterizam essa desordem? Então, assim, a gente vai ter alguns sintomas principais aí, né? A ansiedade generalizada, vamos chamar assim, né? Porque tem a ansiedade generalizada e tem aquelas focais, uma ansiedade específica pela saúde, uma ansiedade específica, né, pela exposição social, ou as mesmas fobias, né? Fobia de lugar fechado, fobia, né, de algum animal, de altura, coisas assim. São transtornos de ansiedade, mas o mais comum é a ansiedade generalizada, é quando diversas situações da vida são foco de ansiedade, né? A gente chama que é a ansiedade generalizada. Então esse geralmente é um quadro crônico e persistente, certo? Para a gente considerar isso como relevante clinicamente, são 6 meses de duração, né? E aí ele vai ter um impacto, né, significativo na vida, no rendimento da pessoa. Esse estado de alerta, ele vem de alerta e de tensão, ele vem junto com muitos sintomas físicos. Por exemplo? A angústia, que é uma sensação de aperto no peito, né? A angústia é como que ela é definida, tem várias definições, né? Mas ela é definida como uma sensação física da ansiedade. É aquela sensação de ter um aperto, uma coisa que está oprimindo entre a garganta e o coração. Esse espaço aqui ele fica apertado, oprimido, né? Então esse é um sintoma importante. Taquicardia, tremores, suor, né? Transpiração, alguns sintomas gastrointestinais, respiração ofegante, né? Tudo isso são sintomas físicos que acompanham a ansiedade, né? Então os pensamentos catastróficos, né? São sintomas importantes também. A irritabilidade, a inquietude, né? Então a gente tendo esse conjunto de sintomas por um tempo, nesse tempo aí de 6 meses de duração e com um impacto significativo na vida da pessoa, a gente consegue diagnosticar como um transtorno de ansiedade generalizada. Entendi. Doutor, com relação a tratamentos e recursos, eu digo recursos porque acredito que não é simplesmente o tratamento medicamentoso, né? O que existe, doutor? O que você pode dizer para a pessoa que sofre de ansiedade? O que existe aí de formas para minimizar ou resolver o problema? Certo. Então, alguns aspectos são muito importantes, né? Por exemplo, higiene do sono, né? Tem muitas alterações do sono envolvidas na ansiedade.
alimentação, né? Então a alimentação saudável auxilia muito a gente regular o nosso humor de maneira geral, atividade física, meditação, então são todos recursos não medicamentosos que podem auxiliar muito no controle da ansiedade. E aí a psicoterapia, né, com um profissional capacitado vai ser útil e muito importante para tratar os quadros de ansiedade, e os tratamentos medicamentosos, né? Existem tratamentos menos invasivos, digamos assim, né, com remédios naturais, homeopáticos, fitoterápicos, que podem ser usados em muitos casos, e os tratamentos convencionais, aí da farmacologia clássica. Aí. E o que o paciente pode fazer, além dessas orientações, aí, dessas formas, um paciente que é ansioso em casa, o que ele pode desenvolver no sentido de amenizar? Porque você comentou que, de certa forma, a ansiedade é uma antecipação de uma catástrofe, de um mal, né? Então, a reelaboração dos pensamentos seria uma maneira da pessoa minimizar esses impactos? Isso é muito importante. Uma coisa que todo mundo pode fazer, digamos assim, né? É buscar o contato com o que está acontecendo aqui e agora, certo? Esse é um dos pressupostos principais da meditação. Por isso que ela auxilia tanto. A meditação nada mais é do que um treino para se colocar no momento presente, para colocar a atenção, a consciência no que está acontecendo aqui, né? No que está acontecendo agora. Presentificação. Presentificação, exatamente, né? No meu corpo, na minha respiração, nas minhas emoções, nos meus pensamentos. O que disso realmente está acontecendo e o que são apenas projeções e fantasias que eu estou criando. E se eu estou criando, eu posso decidir não alimentar e não criar. E retornar para o concreto, para o que está acontecendo. Né? Entendi. Esse é um ponto que pode ser sempre trabalhado. Né? O de voltar para o momento presente e, digamos assim, buscar esvaziar a força da imaginação, do pensamento catastrófico. Não dá vazão ao pensamento. Digamos assim, não dá força. O pensamento pode vir, digamos assim, mas o treino é observar que esse pensamento veio e não alimentá-lo no sentido de passar a agir como se aquilo fosse um dado concreto de realidade. Até porque essa capacidade aí de controlar os pensamentos a gente tem, né, doutor? Por mais que exista a tendência da ansiedade, mas o controle a gente pode ter, né? Isso, a gente pode escolher o que alimentar e o que não alimentar. Claro. O pensamento pode surgir, mas a gente pode escolher se a gente vai continuar permitindo que essa imagem, que esse pensamento, digamos assim, domine as nossas emoções, as nossas ações, ou a gente pode escolher simplesmente deixar ele embora. Né? É claro que nos quadros em que a ansiedade está mais intensa, isso se torna mais difícil, aí que entra a necessidade de um auxílio profissional, certo? Porque a pessoa não está conseguindo mais dar conta de fazer esse trabalho por si mesma, né? Isso superou, né, esse limite em que a gente consegue lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Com certeza. E aí é necessário um auxílio. Com certeza. Doutor, foi muito bom o nosso bate-papo, espero que a gente possa desenvolver outros temas aí, né? Principalmente em prol das pessoas que estão nos assistindo, tá? Obrigado, foi um prazer conversar com você. Prazer. Um grande abraço. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, tá bom? Não esqueçam de curtir, de comentar e se inscrever lá no nosso canal, tá bom, pessoal? Grande abraço e até o próximo vídeo.